Imagine estar em um dos hospitais mais prestigiados do mundo, a Mayo Clinic, cercado pelos melhores médicos. Você é jovem, saudável e especialista em medicamentos. No entanto, seu corpo começa a falhar de uma maneira que ninguém consegue explicar. O que parecia uma intoxicação alimentar evolui para um colapso total dos órgãos em questão de dias. Enquanto os médicos lutam por respostas, uma pessoa na sala parece ter certeza absoluta do diagnóstico. Um marido, também médico, com um conhecimento perturbadoramente específico sobre venenos. Esta não é uma história sobre uma doença misteriosa, mas sobre como a cura pode se tornar a arma perfeita nas mãos erradas. Para compreender a profundidade da tragédia que se abateu sobre a renomada Mayo Clinic, é essencial primeiro conhecer a luz que foi apagada. Betty Jo Bowman, nascida Sponsel, não era apenas mais um número nas estatísticas ou um rosto na multidão da área médica. Nascida em 13 de dezembro de 1990, em Wichita, Kansas, Betty cresceu cercada pelo carinho de seus pais, Nancy e David, e de sua irmã. Aos 32 anos, ela havia se tornado uma mulher descrita por todos que a conheciam como uma alma bonita, dotada de uma inteligência afiada e uma bondade que parecia inesgotável. Sua mãe recordava com carinho que, desde muito jovem, Betty possuía uma vibração tranquila, jamais levantando a voz ou falando negativamente sobre outras pessoas, uma qualidade rara que a definia como uma amiga genuína e leal. Sua conexão com o mundo ao seu redor era palpável e inspiradora. Betty era o tipo de pessoa que encontrava beleza nos detalhes que a maioria de nós ignora na pressa do cotidiano. Havia uma história que circulava entre seus amigos que ilustrava perfeitamente sua essência. Betty, por vezes, chegava atrasada aos compromissos não por desleixo, mas porque parava o carro ou a caminhada para admirar um arco-íris. Enquanto muitos passariam direto, preocupados com o relógio, ela absorvia aquele momento de beleza natural, valorizando a experiência de estar viva acima da rigidez dos horários. Essa capacidade de restaurar a fé na humanidade nas pessoas ao seu redor fazia dela alguém que todos se sentiam afortunados por conhecer. A vida de Betty era vibrante e cheia de paixões. Ela era uma farmacêutica dedicada, tendo se formado com doutorado pela Escola de Farmácia da Universidade do Kansas em 2017, construindo uma carreira sólida que a levou a atuar no prestigiado ambiente da Mayo Clinic, em Minnesota. Fora do ambiente hospitalar, ela era uma orgulhosa integrante e aliada da comunidade LGBTQ+, identificando-se como bissexual. Seu espírito aventureiro a levava a viagens constantes, mas seu coração tinha um dono muito específico, seu Corgi. O cachorro possuía um nome que refletia o humor e a doçura de sua dona, sendo chamado de Sir Crumpet II. O pequeno animal era o mundo de Betty, acompanhando-a em todas as aventuras possíveis, sendo tratado não apenas como um animal de estimação, mas como um companheiro inseparável de vida. No entanto, por trás dessa fachada de sucesso profissional e alegria pessoal, a vida doméstica de Betty escondia fissuras profundas. Ela era casada com Connor Bowman, um homem que conheceu durante seus estudos na Universidade do Kansas. Connor, 2 anos mais jovem que ela, seguia uma trajetória similar, tendo também obtido seu doutorado em farmácia antes de ingressar na Faculdade de Medicina e se tornar residente de medicina interna na mesma Mayo Clinic onde Betty trabalhava. Além de sua residência, Connor trazia em seu currículo uma experiência peculiar e específica. Ele havia trabalhado como especialista em controle de venenos, lidando diariamente com substâncias tóxicas e seus efeitos no corpo humano. A dinâmica do casal era moderna, mas complexa. Eles haviam concordado em manter um relacionamento aberto, uma escolha que funcionava sob regras muito claras e estritas, sendo a principal delas a proibição de qualquer apego emocional com terceiros. O acordo visava permitir experiências físicas, mas preservando a primazia do casamento. Contudo, essa estrutura começou a desmoronar quando Connor quebrou a regra fundamental.
Ele se apaixonou por uma mulher com quem estava se relacionando, desenvolvendo uma obsessão que não passou despercebida por Betty. O que deveria ser casual tornou-se uma ameaça à união, e Betty, firme em seus princípios, deu um ultimato. Ou ele escolhia o casamento, ou a separação seria inevitável. Além das traições emocionais, havia um segredo financeiro corrosivo. Betty descobriu ao verificar a correspondência que a situação financeira de Connor era catastrófica, algo que ele escondia ativamente. O marido acumulava uma dívida estudantil massiva, estimada em cerca de $500.000. A descoberta dessas mentiras abalou a confiança de Betty. Sendo uma mulher financeiramente responsável e inteligente, ela manteve suas contas bancárias separadas das dele, uma medida de proteção que indicava que, apesar de tentar dar uma segunda chance ao marido, sua desconfiança já havia criado raízes profundas. Amigos e familiares sabiam que o divórcio não era apenas uma possibilidade distante, mas um caminho que Betty considerava seriamente diante da incapacidade de Connor em ser honesto. A situação atingiu um ponto crítico e aterrorizante em 16 de agosto de 2023. O que parecia ser um dia comum transformou-se em um pesadelo médico quando Betty foi internada no Hospital St. Mary, da Mayo Clinic. Ela relatava sintomas severos que começaram subitamente. Desde as 2 horas da manhã daquele dia, ela sofria com uma diarreia intensa que a deixou perigosamente desidratada. Inicialmente, tanto Betty quanto a equipe médica acreditaram que se tratava de um caso agudo de intoxicação alimentar, uma explicação plausível para uma mulher jovem e saudável que apresentava tais sintomas gastrointestinais. No entanto, a resposta de seu corpo ao tratamento padrão foi inexistente. Em vez de melhorar com a hidratação e os cuidados básicos, o quadro de Betty deteriorou-se com uma rapidez assustadora que deixou os médicos perplexos. Em questão de dias, a mulher vibrante que admirava arco-íris estava lutando para respirar. Ela desenvolveu problemas cardíacos sérios, seus pulmões começaram a se encher de líquido e seus órgãos iniciaram um processo de falência múltipla. A gravidade era tamanha que ela precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência para remover uma parte de seu cólon, pois os exames revelaram que o tecido havia necrosado, ou seja, morrido dentro de seu corpo. Para uma farmacêutica de 32 anos sem histórico de doenças graves, aquela decadência física era inexplicável. Enquanto a equipe médica lutava para entender o que estava matando Betty, Connor Bowman apresentava uma certeza incomum. Ele, utilizando seu vocabulário médico, insistia com os doutores e com a família que Betty estava sofrendo de uma condição rara chamada linfohistiocytose hemofagocítica, conhecida pela sigla ALH. Trata-se de uma doença autoimune, onde o sistema de defesa ataca o próprio corpo. Connor era persuasivo, afinal, ele era um médico residente naquele mesmo hospital. Contudo, a ALH é extremamente rara em adultos e os testes específicos solicitados para confirmar essa teoria retornaram inconclusivos. Apesar da falta de provas clínicas, Connor continuava a propagar essa narrativa com confiança para todos ao redor. A luta de Betty chegou a um fim trágico e prematuro, em 20 de agosto de 2023, apenas 4 dias após sua internação. A morte por falência de órgãos deixou a todos em choque, mas o comportamento de Connor, nos momentos seguintes, levantou uma névoa de suspeita imediata. Enquanto a maioria das famílias busca respostas diante de uma morte súbita e inexplicável de um ente jovem, Connor agiu de forma oposta. Ele tentou ativamente cancelar a autópsia que o hospital havia ordenado. Ele pressionou as autoridades, praticamente implorando para que o corpo de sua esposa fosse cremado imediatamente, utilizando a justificativa emocional de que Betty não queria ser um cadáver e que sua morte havia sido natural. Essa pressa desesperada para destruir o corpo, somada ao fato de ele ter questionado o escritório do médico legista sobre quais substâncias específicas seriam testadas no exame toxicológico, acendeu um alerta vermelho. Para completar o cenário de dúvidas, um dia após o falecimento, um amigo ligou para o escritório do médico legista
relatando que o casal estava à beira do divórcio e enfrentava problemas de infidelidade. A estranheza das atitudes do viúvo, combinada com a denúncia, fez com que o escritório do legista tomasse uma decisão crucial. Eles não apenas ignoraram o pedido de Connor para cancelar a autópsia, como também notificaram imediatamente o Departamento de Polícia de Rochester de que algo muito errado poderia estar acontecendo ali. À medida que a polícia de Rochester aprofundava suas investigações, o comportamento de Connor Bowman, nos dias imediatamente posteriores à morte de sua esposa, começou a desenhar um perfil perturbador, muito distante da imagem de um marido enlutado. Apenas 3 dias após o falecimento de Betty, quando a maioria das pessoas estaria imersa nos preparativos fúnebres e na dor da perda, a atmosfera na casa dos Bowman era chocantemente diferente. Amigos próximos, ainda atordoados pela notícia, relataram às autoridades que Connor já havia removido todas as fotografias de Betty da residência. O lar, que antes era preenchido pelas memórias do casal, fora esterilizado de sua presença com uma rapidez alarmante. Mais inquietante ainda foi a descoberta de que, nesse mesmo cenário recém-modificado, Connor já recebia a visita da mulher com quem mantinha um caso extraconjugal, agindo com uma indiferença que beirava a satisfação. A frieza demonstrada por Connor não parou por aí e deixou as testemunhas perplexas. Uma amiga de Betty, Sarah, relatou aos investigadores que a atitude dele parecia desprovida de qualquer sofrimento genuíno. Ele parecia, na verdade, aliviado e quase feliz. Esse desapego emocional foi confirmado por rastros digitais que mostravam suas prioridades naquele momento crítico. A investigação revelou que, surpreendentemente, ele havia pesquisado no Google se o termo viúvo era neutro em termos de gênero, uma preocupação trivial e narcisista para alguém cuja esposa acabara de morrer de forma misteriosa. Além disso, a urgência de Connor em seguir em frente foi documentada de forma irrefutável. Apenas 9 dias após o óbito de Betty, ele reativou seu perfil no aplicativo de namoro Bumble, atualizando seu status para viúvo, buscando ativamente novas conexões românticas, enquanto o corpo de sua esposa ainda aguardava respostas definitivas. Para consolidar sua narrativa e afastar suspeitas, Connor tentou controlar a história oficial sobre a morte de Betty. Ele mesmo redigiu o obituário, e nele inseriu uma mentira calculada. O texto afirmava categoricamente que Betty havia falecido devido à linfohistiocytose hemofagocítica, ou HLH, a doença autoimune rara que ele vinha sugerindo aos médicos. Ele fez isso sem qualquer confirmação médica oficial, tentando transformar sua teoria não comprovada em um fato público e encerrar os questionamentos sobre a causa da morte. No entanto, essa tentativa de manipular a percepção pública apenas serviu para aumentar as suspeitas da polícia, que via na insistência dele um sinal claro de que havia algo a esconder. Enquanto a polícia montava o quebra-cabeça do comportamento de Connor, depoimentos cruciais começaram a surgir, lançando luz sobre as horas finais de Betty. Um homem identificado nas investigações apenas pelas iniciais SS, com quem Betty mantinha um relacionamento casual e consentido dentro das regras do casamento aberto, forneceu uma peça-chave para a linha do tempo. Ele relatou que trocou mensagens com Betty no dia 15 de agosto. Durante a conversa, Betty mencionou que estava em casa bebendo com Connor. O detalhe que chamou a atenção dos detetives foi a menção específica de que Connor havia preparado um smoothie para ela. Na manhã seguinte, Betty enviou uma mensagem dizendo que estava passando muito mal desde as 2 horas da manhã, atribuindo seu mal-estar à bebida que o marido havia feito, algo que, na época, ela imaginou ser apenas uma mistura que não lhe caiu bem. Essa não foi a única vez que a bebida apareceu nos relatos. Uma amiga próxima, Sarah, revelou aos investigadores um evento assustador ocorrido dias antes, em 10 de agosto. Ela estava na casa do casal quando Connor, em um gesto que a amiga considerou atípico, ofereceu-se para fazer smoothies. Quando Betty tomou o primeiro gole, sua reação foi imediata. A bebida tinha um gosto horrível, excessivamente amargo e salgado. O sabor era tão repulsivo que ela não conseguiu terminar. Naquele momento,
Em um tom de brincadeira macabra que agora soava profético, elas riram e comentaram se Connor estaria tentando envenená-la. O que parecia uma piada entre amigas tornou-se retrospectivamente o indício de uma tentativa de assassinato falha, onde a dose ou a mistura não haviam sido suficientes ou foram rejeitadas pelo paladar. O motivo para tal ato hediondo começou a se cristalizar quando as finanças do casal foram analisadas. Connor, afundado em dívidas estudantis, não demorou a falar sobre dinheiro após a morte da esposa. Testemunhas relataram que ele começou a se gabar abertamente sobre o seguro de vida de Betty. O valor da apólice era de $500 mil, uma quantia que, não por coincidência, era praticamente idêntica ao montante da dívida que ele escondia. Para a polícia, a matemática era clara e brutal. A morte de Betty não apenas o livrava de um divórcio iminente, mas também limpava seu histórico financeiro, transformando um problema em lucro. A investigação tomou um rumo ainda mais técnico e sombrio, quando a polícia descobriu que Connor estava usando seu acesso privilegiado como médico para interferir no caso, mesmo após a morte da esposa. Foi descoberto que ele acessou o prontuário eletrônico de Betty ilegalmente em diversas ocasiões após o falecimento dela. Sabendo que seu acesso seria revisto, ele utilizou uma tática sorrateira. Criou uma nota de encontro vazia no sistema hospitalar. Ao fazer isso, o sistema o registrou automaticamente como parte da equipe de cuidados de Betty, permitindo que ele espionasse os registros médicos, visualizasse imagens e notas dos médicos legistas sem precisar inserir credenciais de segurança repetidamente, tudo para monitorar o quanto o hospital sabia sobre a verdadeira causa da morte. Nesse ponto, uma denúncia externa foi fundamental. A Universidade do Kansas, onde Connor havia trabalhado e estudado, entrou em contato com as autoridades. Eles informaram que Connor não era apenas um médico comum, mas um ex-especialista em controle de venenos, tendo trabalhado no Centro de Atendimento a Intoxicações. Esse histórico significava que ele possuía um conhecimento avançado sobre substâncias letais, dosagens e, crucialmente, como certos venenos poderiam passar despercebidos em exames comuns. A universidade entregou o laptop de trabalho de Connor, uma peça de evidência que se provaria devastadora para a defesa dele. A arrogância de Connor quanto à sua inteligência tecnológica foi sua ruína. Ele acreditava estar navegando de forma anônima e segura ao utilizar o computador da universidade, confiando que uma rede privada virtual, ou VPN, esconderia seus passos. No entanto, ele falhou em perceber um detalhe básico de segurança corporativa. A instituição monitorava todo o tráfego de dados em seus equipamentos. Acreditando estar invisível atrás de uma tela de proteção digital, Connor deixou um rastro indelével de suas intenções, permitindo que os investigadores reconstruíssem cada passo de seu planejamento sinistro. A análise forense do computador de Connor revelou o que os investigadores chamam de arma fumegante. O histórico de buscas era um manual de premeditação de assassinato. Em datas críticas que antecederam a doença de Betty, Connor havia pesquisado termos incriminadores como histórico de navegação na internet pode ser usado no tribunal, além de instruções sobre como excluir dados da Amazon e se a polícia rastreia a entrega de pacotes. Ele também buscou fornecedores de nitrato de sódio, estudando a letalidade de diversas substâncias, demonstrando que estava à procura da arma perfeita, aquela que seria silenciosa e difícil de rastrear. Mas foi a busca e a compra de colchicina líquida que selou o destino da investigação. A colchicina é um medicamento utilizado para tratar gota, uma condição que Betty jamais teve. Os registros digitais mostraram que Connor não apenas pesquisou sobre a droga, mas efetuou a compra online. O detalhe mais arrepiante, contudo, foi um cálculo matemático encontrado em suas anotações digitais. Connor havia convertido o peso corporal de Betty para quilogramas e, em seguida, multiplicado esse valor pela dose letal exata de colchicina. Aquela conta não era um exercício médico teórico, era uma receita de dosagem para garantir o óbito de sua esposa.
A confirmação final veio com os resultados dos exames toxicológicos. As amostras de sangue e urina de Betty, que haviam sido preservadas apesar da tentativa de Connor de cremar o corpo rapidamente, testaram positivo para níveis elevados de colchicina. O hospital confirmou que jamais havia administrado tal medicamento a ela durante a internação, pois não havia indicação clínica para isso. A presença da substância no corpo de Betty era a prova física irrefutável de que ela havia sido envenenada. A ciência forense, combinada com a arrogância digital de Connor, transformou suspeitas em fatos. Não se tratava de uma doença rara, mas de um homicídio friamente calculado pelo homem que deveria protegê-la. Após semanas de uma investigação meticulosa que transformou suspeitas iniciais em evidências forenses concretas, o cerco finalmente se fechou em 20 de outubro de 2023. O trabalho da polícia de Rochester culminou na emissão de um mandado de prisão contra Connor Bowman. As autoridades não tiveram dificuldades em localizá-lo. Ele foi detido em sua residência sem oferecer resistência, demonstrando uma calma que contrastava com a gravidade das circunstâncias. Durante a execução do mandado de busca na casa, os investigadores encontraram uma prova física que parecia selar a teoria da motivação financeira que pairava sobre o caso: um recibo de depósito bancário no valor exato de $450 mil. Esse documento sugeria fortemente que Connor já havia recebido e movimentado o dinheiro do seguro de vida de Betty, confirmando a suspeita de que a morte dela havia se tornado uma solução lucrativa para suas dívidas pessoais. Imediatamente após a prisão, Connor foi formalmente acusado de homicídio de segundo grau. O sistema judiciário, reconhecendo a periculosidade e o risco de fuga, estabeleceu uma fiança astronômica. Para aguardar o julgamento em liberdade, ele teria que pagar $2 milhões sob condições restritas, incluindo o uso de monitoramento por GPS, ou $5 milhões para uma fiança incondicional. Como seus bens foram congelados e ele não possuía tais recursos líquidos disponíveis, Connor permaneceu sob custódia. No entanto, à medida que a promotoria analisava a montanha de evidências digitais que comprovavam o planejamento detalhado do crime, desde as pesquisas sobre doses letais até a compra da toxina, a gravidade da acusação aumentou. Em 5 de janeiro de 2024, um grande júri indiciou Connor Bowman por homicídio de primeiro grau, o que implica premeditação. Se condenado por essa acusação mais severa, ele enfrenta a pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Diante da irrefutabilidade da causa da morte, o envenenamento por colchicina, substância encontrada no sangue de Betty e que nunca foi prescrita pelos médicos do hospital, a defesa de Connor se viu impossibilitada de argumentar causas naturais. Em vez disso, seus advogados adotaram uma estratégia técnica focada em tentar anular as provas obtidas. Eles passaram a argumentar que os mandados de busca executados pela polícia eram excessivamente amplos e inconstitucionais. A tese defensiva alegava que, ao apreender dispositivos eletrônicos contendo dados médicos, a polícia havia violado a privacidade não apenas de Connor, mas também de outros pacientes cujos dados poderiam estar naqueles aparelhos, tentando transformar a investigação em uma questão de violação de direitos de privacidade médica para invalidar o que foi descoberto. O processo judicial entrou em uma fase lenta e burocrática, caracterizada por uma intensa batalha técnica sobre a admissibilidade das evidências digitais. A defesa de Connor protocolou diversas moções tentando suprimir as provas, alegando que a polícia realizou o que chamaram de vasculhamento exploratório nos dispositivos do réu. O volume de dados em questão é massivo. Cerca de 9 terabytes de informações foram extraídos dos laptops de trabalho, computador pessoal e celular de Connor. A defesa argumentou que, como Connor era médico, a apreensão indiscriminada desses dados violava o privilégio médico-paciente, pois os dispositivos continham capturas de tela e informações privadas de terceiros que não tinham relação com o crime. Essa disputa legal resultou em atrasos significativos no agendamento do julgamento. Em audiências realizadas ao longo de 2024,
e início de 2025, o tribunal debateu se a polícia havia excedido o escopo dos mandados de busca. O juiz responsável pelo caso teve que analisar minuciosamente cada argumento. Em outubro de 2024, algumas moções da defesa foram rejeitadas, mas outras relacionadas à expectativa razoável de privacidade em certos dispositivos foram aceitas, o que obrigou a promotoria e a defesa a continuarem litigando sobre quais partes específicas desse oceano de dados digitais poderiam ser apresentadas ao júri. Até abril de 2024, e com desdobramentos continuando no ano seguinte, não havia uma data de julgamento definida, mantendo o caso em um estado de limbo jurídico enquanto Conor permanecia encarcerado.